Olá, você seguidora da rede pedagógica. Olá, você seguidor da rede pedagógica. Estamos aqui para mais uma transmissão acadêmica da, olha só, 8ª semana Rede Pedagógica com o tema Avaliação. Ontem nós começamos aqui com um minicurso sensacional com o professor Cipriano Lucchesi. Avaliação da aprendizagem. Foi um minicurso, que todo professor deveria fazer com lições imperdíveis. Se você ainda não fez, você pode fazer ainda. Se inscreva aqui na 8ª semana Rede Pedagógica. É só ir em semanarede.com.br. É 100% grátis e garante certificado de 120 horas. E hoje nós estamos aqui com um minicurso espetacular com o professor Lino de Macedo. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Olha, eu imprimi, aqui os slides do professor Lino desse minicurso. Tá vendo? Olha que legal. Avaliação na educação infantil. Você também pode baixar e imprimir o seu. É só você acessar a plataforma. É 100% grátis. Está incluído aí no seu pacote. Quero mandar aqui um abraço para todas vocês, para todos vocês que estão participando. Por exemplo, Adriana.barbara.900, Sandra_RS Andrade, Denise_Cordeiro_510, Professora_Juliana, Melry XWX, Sônia Maria da 6408. Gente, olha, Adriana Bárbara tá aí, batendo palmas. Cavalcante, Evani. Tem também aqui, Emanuele Santos. Emanuele de Santos. É isso aí. Gente, já estou aqui introduzindo o professor Lino de Macedo para fazermos um aprofundamento. Ele já tocou em vários temas da educação na educação infantil, que é algo indispensável, fundamental. Vamos aqui introduzindo o professor Lino de Macedo. Gente, ele é livre docente. Livre docente é um grau acima do doutor no Brasil. É o mais alto nível da academia brasileira. O professor Lino de Macedo, da Universidade de São Paulo, é um dos maiores especialistas em Piaget do mundo, da América Latina, do Brasil, uma grande referência. Quando alguém quer falar com um professor que entende muito de desenvolvimento infantil, procura o professor Lino de Macedo. Isso mesmo, gente, olha, já estou aqui procurando o professor Lino de Macedo. Ele pode mandar um convite que eu vou introduzi-lo aqui nessa live. Não localizei aqui, tem um montão de gente aqui pedindo para participar. Achei o professor. Prontinho, gente. Professor Lino de Macedo, doutor em psicologia, livre docente e, acima de tudo, uma pessoa que tem uma sensibilidade extraordinária. Seja bem-vindo, Lino. Opa, Edivaldo, boa noite, muito obrigado. Muito obrigado aí, parabéns pela escolha, como sempre, bem acertada desse tema tão fundamental e sobre o qual se fala pouco nele, não é? Quer dizer, a avaliação na educação infantil é um tema que pouco se fala, né? Eu, pelo menos, vejo pouco, e é um tema fundamental. A gente tentou mostrar, pelo menos na perspectiva nossa, de psicologia do desenvolvimento, e agora eu estou por sua conta, Edivaldo. Você manda. Lino, muito bom estar aqui com você, Lino. E ontem nós tivemos aqui um minicurso com o Cipriano Lucchesi. Ele deixou o Cipriano Lucchesi, Edivaldo, sem dúvida, ele é
um dos maiores especialistas em avaliação do Brasil, que tem um reconhecimento merecido, e foi muito boa a sua escolha do nome dele para aí prover os colegas de um mini curso sobre esse assunto. Você fez muito bem. Ele é ótimo. Muito legal. Quem perdeu pode ainda ir lá recuperar o conteúdo. Está salvo no canal da rede no YouTube. É só se inscrever, validar lá a sua participação e ainda ganhar um certificado. Um certificado que tem esses nomes, né? Cipriano Luquezzi, Lino de Macedo, Pedro Bandeira, que vem amanhã, né? Simone Ótimo. Lavorato, Viviane Louro, Daniela Lobato, Ana Tati. Realmente é um time, né, uma seleção de professores que fizeram muito para chegar até onde chegaram. Professor, e falando aqui no professor, né, no escritor Pedro Bandeira, até quero fazer um spoiler aqui, porque ele preparou uma videoaula em que ele conta uma historinha, sabe, Nino? Eu sei que você também, como um bom mineiro, gosta muito de historinha, Gosto muito sim. de caso, né? É. Ele E as contou crianças, Edivaldo, mas termina, depois eu falo por que criança gosta de história É também. verdade, é verdade. Ele contou o seguinte, olha, é uma situação hipotética e pode ser uma historinha também, que é a seguinte: duas crianças entram na sala na volta do recreio brigando, discutindo, não é? Ah, foi você que começou? Não, foi você. Os dois começam a discutir e cada um, professor Lino, traz seu argumento para a professora. E a professora fala, não quero nem ouvir. A professora, lógico, de português, né? Ela Sim. fala, vocês vão sentar e vão contar, escrever, dar por escrito a sua versão da história. Olha, Achei muito legal. Muito boa, legal boa. isso. Então, É, só de sentar para formalizar, né, Lino? o Sua Edivaldo, perspectiva. eu participo, já participei muitas vezes daquele prêmio Educador Nota 10. E eu nunca me esqueço de uma professora professora de educação física, que dava aula numa comunidade aqui de São Paulo. E os meninos gostavam muito de brigar. E ela era professora de educação física. Né? Ela falou para eles, olha, já, vocês gostam de brigar? E eu vou ensinar vocês a brigar direito, porque vocês não sabem brigar, vocês brigam muito feio. E ela era professora de artes marciais, e judô e tal. E aí ela treinou eles a lutar judô e tal, e o trabalho dela foi mostrar a transformação deles, porque de briga eles aprenderam a lutar, e lutar no sentido de regras, de respeito mútuo, de limites, e foi muito bacana. De fato, ela ensinou eles a brigarem, mas no sentido de lutar, né? Lutar de uma forma respeitosa, etc. Aí eles pararam de brigar e diminuiu a brigação na escola. Que Bacana, legal, né? Lino. Lino, e veja bem, essa questão de formalizar, né, os conflitos, né? Tirar Sim. proveito disso e depois fazemos uma ponte aqui com a avaliação. Isso, é Antigamente, uma Lino, boa questão. uma boa questão, né? Antigamente, professor Lino, ah, os conflitos, as questões entre os povos, entre as nações, entre as tribos, se resolviam basicamente por meio da violência. É Né? verdade. Faziam-se as guerras, né? As batalhas, e os Isso. mais fortes, os mais bem preparados, prevaleciam. Só que hoje, né, a questão também de poder, né? A gente vê isso, por Isso. exemplo, na Inglaterra, na Idade Média, no período medieval. Aquele senhor feudal que conseguia se impor, fazer mais alianças, reunir mais recursos, acabava dominando os demais. E isso mudou com a democratização, que você até citou em relação aos pais, na live Isso, é perfeito. passada, né? É. Isso modificou e hoje tem a política, né? Os Sim, conflitos foram, então, na verdade, eles foram formalizados. Você tem as suas ideias, monta um partido político, você tem outras, monta outro partido, vai ter os debates, as eleições, e vamos escolher, não é, quem vai fazer o governo de uma forma, né, de um jeito formalizado. Isso é muito interessante porque, né, isso atenua as crises
isso deixa a sociedade mais civilizada, isso Perfeito. organiza as coisas, né, Lino? Sem dúvida. Especialmente, isso evita derramamento de sangue. É Isso. interessante, Lino, você conhece bem esse autor, o Thomas Hobbes, ele fala Sim. que a organização que existe do Estado que nós temos hoje surgiu porque as pessoas tinham medo da morte violenta. E naquele cenário onde não havia nenhuma formalização, né, dos Sim, sim, combates, dos perfeito. conflitos, né, a chance de você morrer de forma violenta era muito grande. Então, as pessoas com medo da morte violenta, segundo Thomas Hobbes, acabaram fundando o Estado para colocar ordem, para garantir um pouco de paz para as pessoas. Infelizmente, né, Lina, a gente vê hoje um certo retrocesso, né? É, Muitas é. pessoas voltando aos conflitos, muita virulência na internet às vezes, mas a formalização é muito importante. E na educação infantil, como você já apontou na live anterior, Lina, essa formalização é muito importante, especialmente no processo de avaliação. Você Isso, falou, por exemplo, da importância dos registros. Eu isso. gostaria que você, Lino, mostrasse, né, aprofundasse um pouco este ponto. Perfeito. Então, é ótimo comentário seu, Edivaldo, porque é o seguinte, né? A criança pequena, ela é ainda muito. Não sei se a professora de neurologia vai comentar isso, mas do ponto de vista do sistema nervoso da criança, ela é muito ainda regulada pelo sistema luta ou fuga. Ou seja, diante de uma situação que gera medo, que gera preocupação, que gera ameaça ou que gera perda, ou ela luta ou então ela foge. E o sistema luta e fuga é outra história. Às vezes ela luta com os recursos dela. E quais são os recursos dela? É chorar, morder, é, não comer, é, voltar, como é que fala? Voltar para trás, tem um termo assim, ela retroceder em certos desenvolvimentos e então ela luta ou então ela foge, ou seja, ela se submete, ela é dominada pelo medo, ela evita, ela não se expõe, ela se protege desse jeito. Então, por isso que isso que você falou é muito bacana, porque assim faz parte do adulto trabalhar com que a criança tenha formas mais evoluídas do que o lutar ou fugir. Né? E a forma mais evoluída de lutar e fugir é justamente isso que você está falando. É formalizar, é criar regras, é aprender a argumentar, é saber conviver com diferenças, é saber... E o seu tema é muito interessante, porque assim, o que eu queria propor para os colegas da educação infantil é a gente pensar qual a diferença entre regra e ordem. Porque a criança pequena, que até os 6 anos de idade, ela ainda não se regula por regras, porque ela não tem ainda um desenvolvimento cognitivo, social, emocional para, por exemplo, tanto assim que ela brinca, mas ela não faz jogos com regras, no sentido de dama, os jogos mais sofisticados. Então, as educadoras e os pais da criança pequena, com menos de 5 anos, dão ordem. Ordem é, vai tomar banho, vai escovar os dentes, está na hora de comer, está na hora de dormir. E você pode dar uma ordem de um jeito educado, de um jeito justificado, de um jeito carinhoso ou de um jeito bruto, de um jeito rígido, de um jeito até ameaçador. É outra história. Então, a criança, a ordem. Então, se você quiser que a criança formalize, se você quiser que a criança entre no processo civilizatório, que você falou muito bem, que é uma longa história, você aprenda a dar ordens que sejam respeitosas, que sejam justificadas, ordens que sejam coerentes, que sejam regulares,
né? Porque muitas vezes a gente dá uma ordem num dia, no outro dia você dá uma ordem contrária, enfim, você usa da força se a criança não obedece, enfim. Então, ordem sim, porque a criança ela entende rituais, não regras. Rituais de alimentação, rituais de tomar banho, trocar de roupa, se cuidar, rituais de dormir. Então, a criança, os rituais, eles inserem a criança numa rotina de vida que tem uma regulamentação. Na escola, por exemplo, a roda da conversa, por exemplo, que é um ritual de botar algo na roda, ler uma poesia, ouvir uma música, discutir um tema. E os educadores sabem o quanto que isso é sofisticado, né? E agora, então, porque dar uma ordem no sentido autoritário, ameaçador, no sentido de que, se você não me obedece, você vai ter tal qual castigo, né? Nem sempre oferece a melhor condição de desenvolvimento da criança, porque aí eu estou, mesmo que eu não tenha consciência disso, agindo nesse sentido prévio ao que você muito bem disse. Porque, de fato, numa relação entre adultos, uma relação educada, nós temos regras, nós temos limites, nós temos consensos, nós temos formas, como você bem disse, formalizadas, não é? Declaradas de convivência, de compartilhar uma experiência comum. Agora, a criança pequena, como ela ainda não tem um desenvolvimento social, emocional, cognitivo para trabalhar neste nível, ela precisa de rituais. Então, é muito interessante isso. Quais são os rituais graças aos quais a criança vai formando hábitos, vai aprendendo a antecipar algo que é organizador da sua vida, vai aprendendo a avaliar se ela está conforme ou não conforme, ela vai aprendendo a se auto-observar, né? Então, os rituais, ordens que sejam coerentes, que sejam explicadas, que não sejam ameaçadoras, ordens que as crianças possam cumprir nos limites das suas possibilidades. Porque, senão, o que você tem é um jogo de força. E um jogo de força que, vamos combinar, o adulto vence muitas vezes, ou então a criança vence, mas usando recursos que não são bons para ela. Ela vence ficando doente, mordendo, urinando na cama, se recusando a comer, chorando. Ou seja, porque as crianças têm os seus mecanismos de defesa. Ela não é tão, como é que eu vou dizer, pobre assim. Ela tem seus recursos. Mas, se ela não precisar usar esses recursos, porque ela tem uma relação qualificada com as pessoas que cuidam dela, uma relação amorosa, uma relação lúdica, justificada, coerente, com rituais que fazem sentido, muito melhor para todo mundo, né, Edivaldo? Muito melhor para todo mundo. E o fato é que é outra história, né? A gente tem formação para educador, mas não tem ainda curso para pais, né? Os pais, muitas vezes, se sentem muito até incompetentes para lidar com os seus filhos, sobretudo se eles resistem às ordens que eles dão, né? E é interessante a gente se avaliar e ver, puxa vida, esse é o melhor jeito de eu me relacionar com meu filho, como é que ele está recebendo essa minha forma de definir para ele uma regra ou impor a ele uma ordem, qualquer que seja ela. Ou seja, porque as crianças são razoáveis. Se a ordem faz sentido, se ela é coerente, se ela se encaixa num ritual, num hábito, ela aceita. Ela pode espernear um pouco, pode reclamar, pode querer negociar com você do jeito dela, mas ela acaba
as crianças têm bom senso, né? As crianças têm bom senso. Muito legal, pessoal. Estamos aqui com o Lino de Macedo, né? Doutor em psicologia, uma das grandes referências em desenvolvimento infantil. Convide as suas amigas, os seus amigos para participar desse bate-papo aqui com Lino de Macedo. Ô, Edivaldo, uma colega escreveu uma coisa que eu gostei. A ordem é como no jogo, né? No jogo, a ordem ela é lúdica. Veja, você não é obrigado. Por exemplo, a regra do jogo, eu te pergunto, Edivaldo, você quer jogar? Vamos jogar? Você fala, quero. Então, a regra é comum a mim e a você, e você aceita a regra. A regra do jogo não é imposta, ela é condicional. Se você quiser jogar, as regras são essas. Se você não quiser jogar, tudo bem. Né? Então, essa ideia de que a regra supõe uma adesão do sujeito. E por isso que as regras precisam ser justificadas e tem esse elemento lúdico, né? E que você pode, inclusive... É a tua história. Tem regras que a gente não gosta, né, Edivaldo? Vamos combinar. Tem regras que são muito duras, Mas, porque assim, desenvolver-se é tornar-se parte. Ganhar autonomia é você cuidar de você mesmo, ao mesmo tempo que você faz parte de uma comunidade. E a criança gosta das duas coisas. Ela gosta de ser independente, ou seja, poder cuidar de si mesmo, cuidar da sua roupa, trocar de roupa, do seu xixi, do seu cocô, escolher a comida, mastigar, escovar os dentes. Ela gosta dessas coisas. Mas ela gosta também de se sentir pertencendo a uma comunidade, a uma família, uma escola. Por exemplo, na pandemia, as crianças sofreram muito porque elas perderam, muitas delas mais do que outras, a comunidade escolar, né? Esse senso de fazer parte de uma comunidade escolar, ter amigos, ter colegas de classe, pertencer a uma escola, ter um mesmo professor, né? Tudo isso é muito bacana, né, Edivaldo? É verdade, pessoal. Então aqui, Lino de Macedo, né, grande referência aqui em desenvolvimento infantil. Clique nesse aviãozinho aqui no canto inferior direito da sua tela e convide suas amigas, os seus amigos para participarem deste bate-papo aqui com este grande professor. Lino, um pensador francês bem conhecido, Émile Durkheim, disse Sim. o seguinte: as tréguas impostas pela violência não são duradouras. As tréguas impostas pela violência não são duradouras. Então, as pessoas vão cumprir as regras que fazem sentido, não é mesmo, Lino? Isso. Que são, na verdade, consensos que fazem sentido. Uma coisa interessante, Lino, toda decisão judicial, veja, a decisão judicial é algo muito forte, obriga a pessoa a fazer alguma coisa, independentemente da sua vontade. Pague o credor, por exemplo. Mas toda a ordem judicial, isso que você comentou, Lino, ela tem que ser fundamentada, explicada. Eu estou decidindo assim, tomando esta atitude devido a esta lei, né, a este fato, a este fundamento. Então, isso é bem interessante. E também na escola, não é mesmo, professor? As crianças precisam, não é mesmo? Exatamente. O Edivaldo, você falou um negócio muito interessante, viu, Edivaldo? Porque é o seguinte, né? A criança, às vezes, ela é a tua história. Meu pai ou minha mãe está brava comigo porque eu fiz tal coisa errada ou porque ele não gosta de mim. Às vezes nós adultos, nervosos ou apressados ou porque não pensamos direito naquele momento, estamos não no nosso melhor, a gente fala de um jeito que confunde a criança. É a tua história. Ele não gosta de mim, ele não gosta mais de mim, ou eu estou fazendo isso porque está errado? Ou ele não gosta disso que eu fiz? Quer dizer, porque se você tem razão, o Émile Durkheim tem toda a razão, porque por isso que muitos pais acham que a criança é mal educada, porque ele tem que, toda santa vez, fazer a mesma repreensão, a mesma advertência, a mesma ameaça, porque senão ele não faz. É como se a criança fosse
mal educada ou fosse insensível. Mas, se a gente avaliar bem, isso tem muito a ver com a forma como você, né? As tréguas são passageiras, porque você faz de um modo que não educa, que não argumenta, que não explica o que está acontecendo, não é? Que não você fala de um jeito que a criança ela por isso que muitas crianças é interessante isso, veja. Tem um autor da psicanálise chamado Erik Erikson, e ele diz assim: esse estágio dos 3 e 4 anos de vida da criança, do ser humano, ele é marcado pelo que ele chama de sentimento de autonomia ou de inferioridade. O que quer dizer isso? Autonomia é esse sentimento positivo da criança de que agora eu sou capaz. Ou seja, aquilo que minha mãe, minha educadora, fazia quando eu era pequenininho, ela que trocava roupa de mim, ela que dava banho em mim, ela que arrumava comida para mim, etc, etc, etc. Ela que cuidava de mim, eu agora faço isso. Eu vou ao banheiro, eu sei escovar os dentes, eu sei fazer xixi, sei fazer cocô, eu dou conta eu me cuido. Então, isso dá um sentimento de autonomia, de força, de poder, de independência em relação ao outro. Do contrário, você se sente inferiorizado, baixa autoestima, incapaz, não gostam de mim, eu não dou conta de fazer tal coisa. E esses sentimentos negativos de inferioridade são muito ruins para a criança, porque, na verdade, todos nós temos nossas dificuldades, temos nossas limitações, em alguns aspectos a gente é melhor, em outros a gente é pior. Por exemplo, eu te confesso, no meu caso, por exemplo, eu nunca fui, pelo menos até os 18 anos, eu nunca fui habilidoso manualmente. Eu era muito descoordenado, tinha perna torta, e sei lá, eu não me sentia uma pessoa habilidosa fisicamente. Depois que, com 18 anos, eu comecei a fazer ginástica, fui fazer judô, dançar, aí eu me senti ganhando uma certa melhora na coordenação motora, etc, etc. Mas se meus pais, por exemplo, tivessem observado negativamente essa minha dificuldade de coordenação motora, isso teria sido muito ruim para mim. Me daria um sentimento de incapacidade, etc. Porque todos nós, se a gente observar bem, né, só a bailarina que não tem, como diz a música do Chico Buarque, né? Quer dizer, todo mundo tem, só a bailarina que não tem. E bailarinas são poucas, né? Nem todos nós somos bailarinos, né? Você lembra dessa música do Chico Buarque, né? Lembro. Né? Maravilhosa. Então, é complicado isso, viu? A gente precisa ser atento a isso. E assim, né? O tom, a criança muitas vezes reage à forma, não ao conteúdo. Se a forma é brava, ofensiva, gritada, ameaçadora, a criança reage mais à forma do que ao conteúdo. O conteúdo ela esquece, ela troca por outro. A forma marca. Por isso que o tom de voz, o jeito de olhar, o jeito de falar, igual você estava falando, o você ir pouco a pouco formalizando, né? Mostrando que as regras elas melhoram o convívio, elas permitem antecipar, elas põem limites que ajudam a vida social, né? Elas são uma forma de conviver juntos, né? E a criança do 3 e 4 anos, do ponto de vista social, pelo menos segundo Piaget, ela age muito pela simpatia ou pela antipatia que a pessoa provoca nela. Se a pessoa é simpática, ela tem um comportamento. Se a pessoa age de um modo antipático,
Por isso que nós, adultos, temos que ser muito empáticos com a criança. Sobretudo a criança que tem mais limitações, dificuldades, ou que, às vezes, só sabe reagir de uma forma, às vezes, violenta, às vezes chorosa, morde e regredida. Nós temos que ser empáticos para que ela possa nos ver simpaticamente. E ela nos vendo simpaticamente, ela tem uma atitude colaborativa. Senão elas vão nos achar chato, bravo demais, enfim. E nada disso ajuda no processo de interação social, emocional, né, Edivaldo? É verdade, professor Lino. Gente, olha, estamos aqui com o professor Lino de Macedo e hoje o nosso tema aqui é a avaliação na educação infantil. Professor, e a propósito do que você acabou de dizer, eu lembro que na primeira live da primeira semana Rede Pedagógica, o Diogo Almeida, a gente perguntou para ele como é que ele lidava quando ele era professor com as Sim. crianças, né, mais indisciplinadas, né? Ele contou que tinha um aluno bem indisciplinado uma vez numa turma dele. Ele simplesmente chamou esse aluno para ser o ajudante dele, para ficar mais próximo. Isso mudou Olha que completamente. maravilha, está vendo? Foi uma estratégia maravilhosa. Mudou completamente, né, professor? E lembra Isso. também, professor, que você disse aqui numa semana Rede Pedagógica passada que a escola precisa ser um espaço onde a criança aprende a ter esperança. Isso. Espaço onde a comunidade toda, né, vive à luz da esperança, o que é realmente muito importante. E para que a escola seja um espaço de esperança, onde as pessoas tenham boas perspectivas, né, é muito importante que aqueles sentimentos ruins, aquelas coisas negativas sejam excluídas, né, das pessoas. E esse processo de formalização, socializando as crianças para tratar bem o outro, essa questão da empatia, por exemplo, né? De você Claro. horizontalizar as relações, não é, professor? Perfeito. Em vez de ter o professor que impõe, que aplica prova, não é? Que reprova, que pune. Não é? Exatamente, Edivaldo. Que cuida, né? Como você disse aqui na sua apresentação. Exatamente, porque, veja, vamos pensar, muitas crianças, infelizmente, a maioria das crianças brasileiras tem uma casa pobre, o que os pais têm dificuldade de prover, ganham um salário pequeno, muitos estão subempregados, desempregados. Muitas famílias hoje só têm a mãe lutando para dar conta de cuidar bem dos filhos, trabalhar, etc, etc. Então, a escola, se na escola a escola gera esperança, o que é esperança, né? É eu ter confiança de que eu vou crescer, de que eu vou aprender, de que eu vou poder, inclusive, ajudar minha mãe na medida em que eu ficar adulto, para ela trabalhar menos, a esperança de que eu vou ter uma vida melhor, né? Isso é auspicioso. E a esperança, ela é confirmada no dia a dia. Por isso que, como eu posso criar um contexto de esperança se a minha relação ela é ruim? Esse exemplo que você deu é maravilhoso. Quer dizer, um aluno, o professor deu ao aluno uma oportunidade de ficar junto dele, trabalhar com ele, colaborar com ele. Portanto, ele inverteu o processo, porque muitas vezes os alunos indisciplinados ou maus alunos, a gente rechaça, a gente não dá bola. E ele soube, né, agregar esse aluno, trazê-lo. E a verdade, né, o bom comportamento ele é valioso para todo mundo, sobretudo para quem o pratica, né? Não se trata de uma coisa moralista, mas de uma coisa assim que o conviver. Veja, a gente tem diferenças. Uma pessoa pensa uma coisa, outra pensa outra. Como é que a gente faz gestão de conflitos? Como é que a gente respeita, por exemplo, as divergências?
E tudo bem, eu posso não concordar com você com X ou com Y, mas nós somos amigos, a gente trabalha junto, nós somos professores, nós estamos no mesmo barco. Enfim, essa atitude, né, de você conviver com diferenças, sem se submeter ao outro por medo, por ameaça, etc. Isso é muito, né? Porque avaliar, né, não custa demais lembrar, né, Edivaldo? Avaliar é atribuir valor. E os valores podem ser positivos e negativos. Os valores positivos agregam, dão esperança, dão luz, dão sentimento de competência, de autoestima, dão esperança. Os valores negativos ameaçam, deprimem, geram sentimentos de baixa autoestima, de pouca capacidade, afastam, sugerem práticas negativas de enfrentamento. Isso não é. E o valor sempre pode ser positivo ou negativo. E nós temos, hoje, mais do que nunca, aprender a avaliar nesse sentido de atribuir valor. Por exemplo, na internet você pode tudo. Você pode estar em todos os lugares, se você souber. O que vale a pena, o que não vale a pena? O que é construtivo para você, corresponde a algo que faz bem para você ou aquilo que te faz mal, né? Então, nunca a avaliação nesse sentido de apreciar, atribuir valor, ponderar, não é? Estabelecer regulações, conviver. Nunca essas coisas foram tão importantes, sobretudo num século onde tudo é possível ou tudo é impossível, dependendo dos recursos que você tem, mais ou menos, né? Então, e as pessoas sofrem, porque, por exemplo, veja, as crianças que não têm recursos, ou os adultos, eles observam o outro desfrutando. Não, o Edivaldo tem uma boa internet, tem um bom computador, tem um bom celular, tem um bom tablet, ele pode... Eu não tenho, entende? Então, as pessoas sofrem porque eles observam essas desigualdades, né? Porque conviver com diferenças é uma coisa, sofrer por conta da desigualdade é outra coisa, né? Isso faz diferença. Muito legal, gente, isso que o professor Lino de Macedo acabou de dizer. E nós saindo, até fazendo um gancho aqui, com a maravilhosa live aula do professor Cipriano Lucchesi ontem, aqui na Semana Rede Pedagógica, nós saímos de um paradigma de prova que tem a ver com esse estágio da violência, Isso. esse estágio do império do mais forte, do mais poderoso, a prova nesse estágio, saímos para um paradigma da avaliação da aprendizagem, que é o tipo de avaliação que é condizente com a escola como locus da esperança, não é mesmo, professor? Você avalia, mas apreciando. E ontem, eu quero até destacar aqui, professor Lino, para você comentar, o Lucchesi contou que ele chegou uma vez, né, foi desafiado com a turma dele de uns 60 alunos a escrever sobre o pingo d'água. Oh, meu Deus! Por um professor que dizia o seguinte, olha, só sei duas coisas, né? Ler e escrever, né? Só vou ensinar isso para vocês, ler e escrever. Mas um professor realmente maravilhoso. E ele escreveu lá sobre o pingo d'água, custou sair com uma, duas linhas, levou para o professor olhou, maravilhoso! Sério, professor, mas eu fiz uma... né? É um lixo essa minha redação. Eu falei assim, maravilhoso, mas pode melhorar. Ele foi melhorando, né? Trazia, professor, fazia essa avaliação, né? Apreciativa, e com isso, veja o que se tornou hoje, né? O Cipriano Lucchesi, uma grande referência. Eu tenho certeza que você também tem esse tipo de experiência na sua formação. Exatamente. Né, professor? O Piaget chama esse tipo de situação exercício. O Piaget usava uma palavra que não existe em português, só, pelo menos eu não conheço, é majorante. Majorante vem de mager. Mager quer dizer, em francês, quer dizer melhorar. Ou seja,
é outra história, né? Na verdade, né, tudo pode ser melhorado. Dizer que a gente alcançou... Você pode ter alcançado o seu máximo, mas esse máximo pode ser melhorado. Tanto assim que a história, por exemplo, o desenvolvimento científico é uma história de melhoramentos, de aperfeiçoamentos, de majorância, né? O mesmo vale para o aspecto individual. Por isso que a avaliação formativa, ela busca a majorância, ou seja, o ótimo das possibilidades. Sempre é possível melhorar um pouco. Isso não significa ser aquela pessoa que não aceita nada, que é super exigente, que para ela está tudo... Não. Você pode melhorar. Agora, você fez o melhor, então viva, maravilha, mas pode melhorar, porque a gente pode melhorar, né? Eu estava lendo sobre o Nelson Freire, que, por sinal, morreu com a minha idade, nós temos a mesma idade. Ele é um mês mais velho do que eu. Ele é de outubro de 44 e eu sou de novembro de 44. O Nelson Freire, que é um dos maiores pianistas do mundo, né? Ele foi descoberto com 5 anos. Com 10 anos, ele já era um excelente pianista. Só que a vida toda, né? Infelizmente, até ele levar um tombo que machucou ou impediu ele de continuar tocando, o que foi muito duro para ele, mas ele foi ganhando, quer dizer, o que estava ótimo foi se tornando mais ótimo ainda, a ponto dele tocar música clássica com um estilo reconhecido como estilo Nelson Freire, né? Ele lia as partituras de uma forma maravilhosa e ele não decorava, ele lia e criava. A cada leitura era uma releitura maravilhosa, né? Agora, falando nisso, né, é muito interessante a gente saber avaliar a nossa vida nos diferentes ciclos da vida. Por exemplo, uma coisa é você avaliar uma criança pequena, outra coisa é avaliar um filho quando ele... Por exemplo, eu tenho 2 filhas, elas têm em torno de 50 anos. Como é que você convive, compartilha, avalia no sentido de atribuir valor ao que o filho de 50 anos faz, né? E, por exemplo, todos nós, se as coisas caminham bem, vamos envelhecer e morrermos velhos. Tomara que seja assim, né? Mas como é que você... E ficar velho, por exemplo, como é que você avalia a sua vida quando, por exemplo, o trabalho não é mais aquilo que dá sentido para você plenamente? Como é que você avalia a sua vida quando seus filhos cresceram, saíram de casa, estão tocando as suas vidas e, portanto, já não fazem mais parte dos seus compromissos? Como é que você avalia uma vida que, em chegando ao fim, ela significa perder autonomia? Porque a criança pequena ganha autonomia. Você avalia a criança pequena pelo ganho de autonomia que ela vai tendo, no sentido de pertencimento, participação, convívio social e autocuidado. E ficar velho é perder autonomia. Mesmo que com saúde. E por que não, né? E por que não? Como é que a gente, né? Como é que a gente não... Por isso que essas coisas não têm fim, né, Edivaldo? Você tem que estar o tempo todo se autoavaliando, se autoobservando e convivendo com os ganhos e perdas que são a nossa história de vida, né? Em todos os sentidos. E por que não? É verdade, professor. Eu tenho certeza que aquela criança que passa, que é formada, que se desenvolve numa escola que é um espaço de semear esperança, ela vai Sim. passar por toda a sua vida, né? De Sim. forma firme, de forma positiva, de forma corajosa. E no final, a pessoa que tem essa formação
como diz o Guimarães Rosa, né? Ela não morre, né? Ela Não, não fica morre. encantada. Ela fica Ela encantada, é fica verdade. encantada, não é mesmo, Lino? E praticar uma relação de esperança é praticar uma relação de confiança, né? É muito auspicioso, é muito gostoso quando, por exemplo, o aluno confia no seu professor, né? Quando ele confia dos seus pais. Por mais que ele observe, porque às vezes a gente tem dificuldades, tem limitações, os professores têm, os pais têm, mas são confiáveis. E se eles são confiáveis, você pode esperar deles aquilo que eles podem te dar da melhor forma possível. Isso é muito lindo como uma relação. Eu estou dizendo isso porque faz parte do projeto da educação infantil, nos termos da BNCC, né? Nós teremos aí uma colega especialista em avaliação na perspectiva da BNCC que vai conversar com os colegas que estão aqui conosco hoje, né? Como é que você cria experiências que a criança aprenda a conviver, brincar, participar, expressar, né? Conhecer-se, conhecer o outro, né? Num contexto de uma experiência que legitima, né? A confiança, porque, veja, e por que nós precisamos ter confiança e esperança? Né? Porque a gente depende do outro. Não, todos nós, uma parte de nós está fora de nós, está no mundo. O ar que a gente respira, a gente não cria ar, a gente não produz oxigênio. O oxigênio é um legado das estrelas, não é mesmo? Nós não criamos água, a gente depende das águas, né? E tudo mais. O conhecimento, a gente constrói conhecimento e compartilha conhecimento. Ele não é uma propriedade nossa. E o conhecimento é compartilhável. Então, é muito bonito isso, você aprender a viver sabendo que você pode ter um autocuidado nos limites das suas possibilidades e, ao mesmo tempo, compartilhar com o mundo, né? As coisas das quais nós somos partes ou fazemos parte. Que é isso que você falou, quando a pessoa morre, um pouco dela fica dentro de nós, né? E um pouco de nós vai com elas, fica com elas, né? E por isso que, né, hoje é dia de finados, como é que você guarda dentro de você, na sua memória, na sua reverência, pessoas que fizeram parte da sua vida, né? Seus pais, seus amigos, né? Inclusive até os inimigos com quem você aprendeu alguma coisa, não é? E você gratifica, né? Isso que é uma dádiva, né? Quando a gente nasce, nascer é uma dádiva, né? É uma graça que você ganha, né? E qualquer que seja a sua condição. Então, ter uma avaliação positiva da vida, né? Esperançosa, amorosa, lúdica, né? E lúdico nesse sentido de que, às vezes, as coisas, né? Por exemplo, haja ludicidade nesses tempos aí que a gente tem vivido nos últimos 2 anos, sobretudo, não é mesmo? Ludicidade não no sentido de fingir que tá tudo bem, não é isso. Mas uma relação leve, esperançosa, confiável, né? Estamos juntos, vamos conviver da melhor forma possível, vamos lidar com as diferenças. Eu acho isso bonito, né? Eu acredito nisso, pelo menos. É isso mesmo. Por isso, Lina, que você faz aqui com a gente parte dessa comunidade imensa, né, que é a rede Com muito gosto, pedagógica, com muito gosto. né, semeando aí conhecimento, né, aquilo que você tem de melhor na sua experiência. Essa live fica gravada aqui, vai ser compartilhada gratuitamente, está no YouTube. Daqui a pouco está no YouTube para todo mundo assistir. Gostou? Manda para um colega, manda para um papai, para a mamãe. Vamos Perfeito. espalhar aí aquilo que é bom, né, professor Nino? Beleza, maravilha. O prazer é meu. E vamos estar aqui, pessoal, na quinta-feira, dia 4 de novembro, quinta-feira agora, com o Depois de amanhã, professor né? Lino, depois de amanhã, às 20h45, para fazer aqui um bate-bola. Chama-se bate-bola. Você vai perguntar, ele vai responder, tá?
Beleza. 20h45 aqui com o professor Lino. Lino, nós ficamos aqui encantados mais uma vez, né? Muito obrigado, Edivaldo. Com as suas explanações, né? Com as suas palavras, com a sua visão boa, né? A sua visão, vamos dizer, benigna do ser humano, da criança. A gente vê que você fala da criança com muito amor, né? Isso é muito importante, né? Na educação infantil. Muito obrigado, professor. Obrigado você, Edivaldo. Um beijo para todos vocês. Muito obrigado. Até mais, então. Até quinta. Até tchau, quinta, tchau. professor. Até mais. Tchau, até mais. Gente, esse aí, Lino de Macedo, né, é um exemplo, uma grande pessoa, um grande professor. Ele vai estar aqui com a gente, então, na próxima quinta-feira, às 20h45, para fazer uma live interativa em que você vai perguntar, ele vai responder, um bate-papo aqui, vai ser bem bacana. E antes disso, vamos liberar para você não pode perder, vamos liberar uma videoaula com o professor Lino, vamos avisar para vocês, vai ficar disponível na plataforma. Hoje já colocamos uma parte dos slides e preparou muito material, gente. Isso é só uma pequena parte, uma pequena fração que nós disponibilizamos. Amanhã e quinta-feira vai entrar muito mais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, esse material, todo mundo que está fazendo a formação pode baixar. É gratuito, tá? Aqui é só a primeira parte, olha. Olha só que capricho do professor Lino. Né? Muito legal, não é? Este material. Olha, aqui ele aprofunda, não é? Esses conceitos, essas ideias que ele apresentou aqui nessas duas lives hoje. Tem muita coisa bacana, você pode ler, você pode pegar as referências bibliográficas, fazer o seu aprofundamento. Olha, e é muito importante, né, o que ele disse aqui hoje, no nosso dever de fazer as avaliações, né, com amor, né, avaliar, mas apreciando a produção da criança. Não ficar focando no erro, né, mas focar naquilo que a criança teve de ganho, naquilo que ela teve de acerto, motivar. Não é? Isso ele fala, gente, não é só de estudar pelos livros, ele estudou muito, é o maior especialista em Piaget, mas também pela experiência. Como ele disse aqui, a criança gosta de empatia. Quando a criança se identifica com a professora, com o professor, ela cresce. É como se a energia da professora, né, passasse para a criança e ela se empodera. E o papel de todo professor, de toda professora, é empoderar o aluno. O mundo é cheio de desafios, né? O mundo é cheio de surpresas. E a criança precisa estar pronta para enfrentar toda e qualquer situação. E o professor tem esse papel, né, maravilhoso, esse papel de grande responsabilidade, que é o de empoderar a criança. Você que não se inscreveu ainda, é só ir em semanarede.com.br. A inscrição é gratuita. Gente, são grandes professores aqui, ministrando cursos, compartilhando conhecimentos com vocês. Esta é uma formação também que os próprios alunos constroem o conhecimento. Nós temos o fórum no YouTube, em que você pode deixar os seus comentários, as suas experiências. Ao final, nós vamos trazer aqui também alguns alunos para comentar essa experiência de aprendizagem, de dar feedback, dar sugestões. Vai ser sensacional. Temos sorteios também todos os dias. Daqui a pouco a Érica Radespiel, vem sortear aqui um kit rede pedagógica com camisa, olha, igual a essa daqui. Livro do professor Celso Antunes, que saudade, né, do professor Celso Antunes, que já veio aqui diversas vezes na rede pedagógica, né? É um dos nossos baluartes aqui nessa comunidade. Ele que escreveu um livro, gente, é um livro que não tem preço, né? Um livro sobre o brincar. E esse livro compõe o kit rede pedagógica. Vale a pena ler esse livro. Quem for sorteado ganha. Então, a camisa, o livro e um CD do Trem da Alegria. São esses 3 itens no kit Rede Pedagógica. Todos os dias vamos sortear um. E se você quiser também comprar na loja da Rede Pedagógica, custa bem baratinho. É praticamente o preço de custo. É só você ir em loja.redepedagógica.com.br.
Gente, e amanhã nós temos aqui, olha, um minicurso sensacional com o grande Pedro Bandeira, isso mesmo. Eu, quando lecionei literatura, gente, eu passava para os alunos lerem livros do Pedro Bandeira, era uma animação, era um prazer, uma alegria muito grande. Eles ficavam comentando as histórias ali o ano todo. Muito interessante. Pedro Bandeira, amanhã, aqui na 8ª Semana Rede Pedagógica, com o tema Avaliação e Leitura. Você não pode perder, começa às 19 horas. Gente, olha, e aqui eu vi algumas perguntas sobre tudo que vocês perguntam aqui, a gente vê, tá? E responde também. Gente, olha só, sobre marcar a presença. Não se preocupe, é só você acessar a plataforma, clicar nos conteúdos, acessar os conteúdos e o sistema, a plataforma, registra automaticamente a sua presença. Tá? Então não se preocupe de ficar marcando presença, não tenha essa preocupação. E você tem 30 dias para fazer todo o conteúdo. Ah, porque a semana eu trabalho, eu tenho muita coisa para fazer, vou perder uma live, como é que eu faço? Não se preocupe, os conteúdos ficam disponíveis por 30 dias. E o que é mais bacana, eu vi muita gente fazendo isso. Ah, eu quero assistir novamente a palestra, o minicurso do professor Cipriano Lucchesi. Como é que eu faço? Eu quero anotar, gostei muito e tal. Você pode ir lá no YouTube ou na plataforma, acessar novamente essa palestra, pode parar, pode, né, adiantar, anotar, fazer suas anotações. E o que é importante, se você gostou, compartilhe com um colega professor, com uma colega professora. Gente, esse movimento é muito importante, esse movimento que nós fazemos juntos, de qualificar a educação no Brasil e também no exterior, né? Compartilhando as melhores experiências, né? Para transformar a escola nesse locus, nesse espaço, neste templo da esperança, um lugar onde a criança chega, se sente segura, se sente protegida, se sente amada, sente que ali ela pode fluir, né, todo o seu potencial e sair, né, no final de cada dia de atividades, sair melhor, sair mais forte, sair mais empoderada. Né? Então, nosso desejo, o nosso sonho é este. Esta rede pedagógica existe para qualificar a educação, para, né, fazer as pessoas mais felizes, mais esperançosas, especialmente as crianças. Então, vamos encerrar essa live daqui a pouco. Érica Radespel volta para fazer sorteio. Foi muito legal estar aqui com vocês. Quero aqui citar alguns nomes, né? São nomes lindos, gente. Eu vejo passar esses nomes lindos de vocês aqui e alguns até com os emojis bem bacanas. Não sei como é que vocês fazem para achar emojis tão interessantes, alguns diferentes, bem legais. Quero aqui citar algumas pessoas, tá? Eu queria citar todas, todos, mas vou citar aqui algumas, tá? Que vão ser o quê? Vão ser nossa amostra de amor aí, que vai representar todos os demais participantes desta atividade, desta formação. Olha, Luísa.mvp. Ela disse aqui, ó, o educador que se preze segue a rede pedagógica. Muito obrigado, querida. Maura Padovan escreveu gratidão, gratidão a nossa. Você enriquece aqui a Semana Rede Pedagógica. Raquel Martins, ela colocou um monte de coraçãozinho aí, roxinho, brilhante. Como é que você faz isso, hein? Bem legal. Quero aqui citar também, olha, Cícera Vieira Melo. Ela que é do Ceará. Olha só que estado maravilhoso, estado feliz, de gente feliz. Legal. Isavete Sobral disse que live maravilhosa. Maravilhosa porque você estava aqui, viu, Lívia? Você maravilhosa tornou essa live aqui toda maravilhosa. Carla F né? Mais um restinho que eu não peguei, passou direto, mas você entendeu aí o meu recado. E para encerrar, eu quero citar aqui também a Cristina. Nossa, pulou um monte de gente aqui, viu, gente?
Vamos lá. Net com 2 S, underline Pires. Então, nos nomes dessas pessoas queridas, desses nomes maravilhosos aí, eu cumprimento todos vocês. E amanhã a gente volta com o Pedro Bandeira e daqui a pouco tem sorteio. Todos os dias tem sorteio. Daqui a pouco vamos liberar o post para o sorteio de amanhã. Tá certo? Gente, olha, maravilhosa experiência com vocês. A gente volta amanhã e daqui a pouco com Érica Radespiel. Esta é a 8ª semana Rede Pedagógica. Tchau.